Preciso ser um outro, para ser eu mesmo. Sou grão de rocha, sou o vento que a desgasta. Sou pólen sem inseto, sou areia sustentando o sexo das árvores. Existo onde me desconheço, aguardando pelo meu passado, ansiando a esperança do futuro. No mundo que combato morro, no mundo porque luto nasço. Mia Couto. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Irlan e se você gosta de ciências humanas, história, filosofia e sociologia, se inscreve no canal e vamos lá estudar. Hoje nós vamos seguir a nossa série sobre cultura e nós vamos falar um pouco sobre identidade cultural. Afinal de contas, essa é uma das perguntas mais emblemáticas da humanidade. Quem é você? Quem sou eu? Identidade não é um conceito simples também de se compreender. Como nós vimos no vídeo passado sobre cultura, identidade também não é um conceito simples de se compreender. Não é simplesmente você se identificar como uma pessoa, não é simplesmente você dizer o seu nome, as suas características, os seus atributos. Não, não é somente isso. E existe uma complexidade maior sobre esse conceito de identidade. Ainda hoje há muito debate sobre esse conceito, esse termo identidade, nos círculos científicos da antropologia, da sociologia, da filosofia. Contudo, eu não pretendo trabalhar nesse vídeo de uma maneira exaustiva o conceito de identidade. Eu vou trabalhar aqui uma questão mais resumida, sintetizada, para você compreender, pelo menos ter uma noção do que significa identidade. Identidade cultural é um termo que vem da divisão do conceito de identidade. É entendida a partir do conceito de cultura. O indivíduo, a pessoa, ela se identifica como pertencente a uma cultura, no qual ela participa das manifestações culturais daquela determinada sociedade, daquele determinado grupo social que possui uma determinada cultura e compartilha essas manifestações culturais ao longo de sua vida com outros indivíduos que fazem parte daquele seu grupo social. A identidade cultural pode ser entendida como um conjunto híbrido e dinâmico de elementos que formam a cultura identitária de um povo, ou seja, que fazem com que um povo se reconheça enquanto grupo cultural que possa ser diferente dos outros. É a construção identitária de cada pessoa em seu contexto cultural. A identidade cultural está na relação de como nós enxergamos o mundo, de como nós vemos o mundo. É como se fosse uma lente no qual nós observamos e analisamos as coisas, a própria realidade. A identidade cultural é a identificação essencial de cada povo. O que o povo produz, como por exemplo a sua língua, o seu idioma, a sua religião, a arte, esse conjunto ele tem de seguir um padrão dentro da sociedade. Ele tem de seguir esse tipo de padrão. Por isso que nós podemos enxergar alguns grupos e podemos dizer, olha, ele tem aquela identidade, olha só, ele tem aquela característica. Esse conjunto de produção cultural do qual cada povo produz, nós podemos enxergar que cada povo ele vai ter um padrão, vai seguir um padrão identitário. Como assim um padrão identitário? Vai ser mais comum você observar que aquele determinado grupo tem um modelo para se encaixar. Ele se encaixa naquele determinado modelo. Por exemplo, o grupo de hip hop que surgiu lá nos anos 80. É comum você observar alguns traços padronizados nas suas roupas, nas vestimentas, no seu modo de falar, no seu modo de cantar. Então observamos que nos grupos sociais, o que eles produzem como cultura, observamos esse padrão. Existe esse tipo de padrão, né, que nós observamos e podemos dizer que ele se identifica com aquele determinado grupo. Alguns fatores como a cultura, a história, a localidade são importantes para que um grupo ele possa compartilhar esses elementos identitários e assim passar de geração a geração a sua própria identidade. Tratar sobre identidade cultural, você muitas vezes vai tratar sobre o eu, mas também sobre o nós, porque você vai tratar sobre uma comunidade, sobre um povo, sobre um grupo. É responder à questão quem eu sou e quem somos nós. Márcio Pereira Gomes ele afirma o seguinte: do ponto de vista da antropologia, o eu referido não é o indivíduo em si, nem tampouco
o outro. O eu é sempre um ser coletivo, transcendental. É a cultura que está embutida em cada indivíduo. O outro é simplesmente uma outra cultura, uma cultura que se coloca como objeto de entendimento. Nesse ponto de vista, nós observamos que a cultura é um elemento definidor da identidade de cada povo. Cada indivíduo é o que é porque existe inserido em uma sociedade que, por sua vez, construiu uma determinada cultura com as suas concepções de mundo, com a sua visão de mundo, com as suas maneiras de pensar, de se vestir, de falar, de agir. Ao longo da história, cada povo ele construiu a sua própria cultura, a sua língua, o seu folclore, os costumes, a religião, seus princípios, seus valores, suas manifestações artísticas, sua forma específica de relações familiares, sua história e entre outros elementos que definem um povo. Não é fácil falar de identidade cultural. Por exemplo, no Brasil, nós não somos um povo onde há uma só identidade cultural, mas há uma diversidade nessa identidade cultural. A identidade cultural ela é algo maleável, não é única. Com o conceito de cultura, nós vimos no vídeo passado sobre o conceito de cultura que não é algo estático, que não é algo inerte, mas sim algo que muda, é algo maleável, é algo que oscila. A identidade cultural é dinâmico, é maleável e depende do momento e das singularidades culturais de uma determinada sociedade. Não existe uma identidade cultural, mas existem várias identidades culturais existentes e elas se diferenciam de acordo com o local, com a sua história, com as construções sociais, culturais estabelecidas naquele determinado tempo e espaço. A identidade cultural ela é desenvolvida ao longo do tempo. Com certeza você ainda deve ter uma dificuldade de responder essa pergunta tão filosófica, tão reflexiva, que leva para dentro do nosso âmago, do nosso ser, da nossa essência, porque essa é uma pergunta muito difícil de se responder. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Faz parte da construção identitária os conflitos entre as culturas, os conflitos entre o diferente com os outros indivíduos. Ter uma identidade cultural não é algo inato, não é algo natural do ser humano. Você não nasce tendo uma identidade cultural. É um processo que passa ao longo do tempo, ao longo de sua vida. Isso indica que qualquer pessoa está sujeita a mudanças em sua identidade cultural, dependendo das suas experiências, dependendo de quando e onde você andou, dependendo das suas experiências culturais. Você pode assimilar outras culturas, você pode conhecer outros povos, você pode conhecer outros costumes e isso vai fazendo parte, vai construindo a sua identidade cultural. Nesse processo, ao mesmo tempo que nós projetamos as nossas particularidades ao mundo exterior, as nossas vontades, nossos desejos, nossas construções, nossas expectativas, esperanças, também internalizamos aquilo que o mundo tem em nós. As normas, os valores, as línguas, as leis. É nessa relação que a nossa identidade vai sendo construída ao longo do tempo. Portanto, identidade vai descrever quem eu sou, quem é você, quem somos nós. É o processo da construção do eu, do nós, do indivíduo. Em relação ao coletivo, é o processo de construção da identidade de um povo. Em relação ao indivíduo, é o processo de construção da identidade de você, de nós. Bom, pessoal, eu disse que ia ser bem resumido, não vou falar exaustivamente sobre esse conteúdo, sobre esse assunto, mas é um conteúdo muito interessante falar sobre identidade cultural, já que também está ligado com outro assunto do qual nós vamos falar isso em outro vídeo, que é o conceito de alteridade. Então se liguem, fiquem em casa, fiquem em paz, se inscreve no canal, deixa seu like e até a próxima, pessoal. Estudem. Valeu, falou!